1 Crônicas, capítulo 21. Deus usa Satanás para punir Israel. Também podemos ler em 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 ao 9. Então, Satanás, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: Ide, contai todo o povo em Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: Que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos servos de meu senhor? Por que o meu senhor deseja isso? Por que traria culpa sobre Israel? Contudo, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu em cumprimento à ordem do rei. Percorreu toda a nação de Israel e só depois do trabalho feito retornou a Jerusalém. Então Joabe apresentou a Davi o relatório final com o número dos homens prontos para combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 lotados em Judá. Todavia, Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. O desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado. Então Davi reconheceu seu erro e confessou a Deus: Pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor enviou uma palavra a Gade, o vidente de Davi, ordenando: Vai e profetiza a Davi. Assim diz o Senhor: 3 opções te apresento. Escolhe, pois, qual delas prefere que eu te faça? Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou: Assim ordenou Yahvé: Escolhe entre essas 3 punições: 3 anos de fome, 13 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada de Yahvé, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou a ti. Então Davi respondeu: É terrível a minha aflição, contudo prefiro cair nas mãos de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia a ser vingado pelos homens. Yahvé enviou, portanto, uma peste sobre Israel, e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-la, mas no momento exato em que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazer aquela catástrofe total. E disse ao anjo do juízo, o destruidor: Para, já é o bastante, retira, pois, a tua mão. Naquele instante, o anjo de Yahvé estava perto da eira, o terreno onde se malhava os cereais que pertencia a Ornã, Araúna, o jebuseu. Então Davi olhou para cima e viu o anjo de Yahvé entre o céu e a terra, tendo na sua mão sua espada e voltada contra Jerusalém. Em seguida, vestidos de luto com panos de saco, Davi e os anciãos de Israel prostraram-se com o rosto em terra. E Davi declarou a Deus: Não fui eu quem mandou recensear o povo? Não fui eu quem pecou e fez o que era mal? Entretanto, essas pessoas não passam de ovelhas inocentes. Que erro cometeram? Ó Yahvé, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, contudo poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar a Yahvé, na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá, sem demora, em obediência à palavra que Gade lhe transmitida em nome do Senhor. Entre mentes, Araúna estava debulhando o trigo. Ao virar-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele procuraram se esconder. Nesse mesmo instante, chegou Davi e, quando Araúna ouviu, saiu ele da eira e prostou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe rogou: Vende-me o terreno da eira pelo que vale, para que eu edifique nele um altar a Yahvé, o Senhor, a fim de que cesse essa praga que assola o nosso povo. Imediatamente Araúna respondeu a Davi:
Toma-o para ti, e faça, ó rei, meu senhor, o que lhe bem parecer. Eu ofereço ainda os bois para o sacrifício, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso de bom grado entrego a ti. Contudo, o rei Davi respondeu a Araúna: Não posso aceitar desse modo, faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahvé aquilo que pertence a ti, tampouco oferecerei um holocausto que não me tenha me custado nada. E assim Davi pagou a Araúna o valor de 7,2 kg de ouro pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para Yahvé, e ofereceu holocaustos e ofertas de paz e comunhão, e invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar dos sacrifícios. O Senhor ordenou ao anjo que guardasse a sua espada na bainha, e nessa ocasião compreendeu Davi que Yahvé lhe havia respondido com graça na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer holocaustos ali. Naquele tempo, a habitação de Yahvé, o tabernáculo do Senhor que Moisés edificara no deserto e o altar de holocausto estavam estabelecidos no alto de Gibeon. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir lá adorar a Deus, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22. Davi prepara a construção do templo. Então concluiu Davi: Esse é o lugar para a edificação do templo de Deus, Yahvé, o Senhor, e para o estabelecimento do altar de holocausto para o povo de Israel. O rei Davi mandou reunir todos os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedras para prepararem com arte pedras especiais para a construção do templo de Deus. Também mandou juntar grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e de dobradiças para as portas, e uma quantidade inimaginável de bronze. Providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, porquanto os sidônios e os tírios abasteciam o rei de cedro à vontade. Davi planejava e dizia: Meu filho Salomão ainda é muito jovem, sem experiência, e esta casa que ele deve construir para Yahvé deve ser magnífica em excelência, conhecida em toda a terra, e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo, deixarei tudo preparado para a construção. E assim Davi deixou tudo planejado e preparado antes da sua morte. Orientações de Davi a Salomão. Certo dia, Davi mandou-lhe chamar seu filho Salomão e ordenou-lhe que construísse uma casa para Yahvé, um templo ao Senhor, o Deus de Israel. E Davi disse a seu filho: Salomão, meu filho amado, planejei construir uma casa em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor, meu Deus. Contudo, a palavra do Senhor veio a mim, advertindo-me: derramasse muito sangue e fizesse grandes guerras, não construirás um templo ao meu nome, porquanto fosses violento demais e derramasse muito sangue humano na terra diante da minha presença. Entretanto, tu gerarás um filho que será homem pacífico, e eu lhe darei paz diante de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, seu nome será derivado de Shalom, Shalomon, que quer dizer Salomão. E eu darei paz, descanso e segurança a Israel durante o reinado dele. É ele que vai edificar um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu Abba, pai, e ele será Abem, o meu filho. E assim estabelecerei para sempre o trono do reinado sobre todo o povo de Israel. Agora, pois, ó filho amado, que Yahvé esteja contigo e te dê forças para concluir com êxito a construção da casa de Yahvé, o Senhor teu Deus, como ele próprio prometeu a teu respeito. Que o Senhor te abençoe com sabedoria e prudência para governares todo Israel, para obedeceres a Torá de Yahvé, o Senhor teu Deus. Se tiveres o zelo de guardar e praticar os estatutos e os decretos que Yahvé ordenou a Moisés acerca de Israel, serás muito próspero. Sê forte e corajoso, não temas nem desanimes. Com muita dedicação e perseverança, providenciei para a construção do templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais tanto de bronze e ferro que nem se pode calcular, além da melhor madeira e pedras lavradas. E tu ainda haverá de aumentar a quantidade desse material e muito mais. Além disso tudo, tens um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, artesãos, pedreiros e carpinteiros, e inúmeros homens habilidosos em todo tipo de trabalho e arte, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora, pois, levanta-te, mãos à obra, e que o Yahvé esteja contigo.
Davi ordenou então a todos os oficiais de Israel que cooperassem com seu filho Salomão, encomendando: Yahvé, o Senhor vosso Deus, certamente está convosco, e vos concedeu descanso de todos os lados, porquanto entregou na minha mão os habitantes das nações, e a terra foi toda submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora, portanto, consagrai todo o vosso coração e alma, a fim de buscardes Yahvé, o Senhor vosso Deus. Erguei-vos e edificai o santuário do Senhor, nosso Deus, para que a arca da aliança de Yahvé e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo, que será construído em honra a Yahvé, o nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 23. Os levitas e seu ministério. Quando Davi se tornou idoso, com idade muito avançada, proclamou seu filho Salomão rei sobre Israel. Reuniu todos os chefes e líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Realizou-se um recenseamento dos levitas de 30 anos para cima e, contados um por um, seu número total foi de 38 mil homens. Então o rei Davi escolheu 24 mil levitas para supervisionarem os trabalhos de construção e administração da casa de Yahvé, o Senhor, e 6 mil para servirem como escribas e juízes. 4 mil para serem guardas nas portas e 4 mil para louvarem o Senhor, com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Depois Davi distribuiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. A descendência de Gerson. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Esses foram os filhos de Ladã, Josiel e primogênito, Zatã e Joel, 3 ao todo. Esses foram os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Eles foram chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Zina, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primogênito, Zina o segundo. Entretanto, Jeus e Berias não tiveram muito descendente, por isso passaram a ser contados como uma única família. A descendência de Coate. Os filhos de Coate, 4. Arão, Izar, Hebreu e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram escolhidos e encarregados perpetuamente para servirem no Santo dos Santos, para consagrar as coisas santíssimas e oferecer sacrifícios, queimar incenso diante de Yahvé e o servir e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. No caso de Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Os descendentes de Gerson foi Sebuel, o chefe. O descendente de Eliezer foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. O descendente de Izar foi Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o primeiro, e o chefe, e Isias, o segundo. A descendência de Merari. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter gerado filhos, homens, teve apenas filhas. Assim, os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Os filhos de Muzi foram 3, Mali, Éder e Jeremote. Esses, portanto, foram os descendentes de Levi pelas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que trabalhavam na casa de Yahvé. Pois Davi ordenara: eis que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, deu paz e tranquilidade ao seu povo e veio habitar em Jerusalém para sempre. Os levitas não mais necessitavam transportar o tabernáculo nem os utensílios sagrados usados em seu serviço religioso. E conforme as orientações finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era descendentes de Arão em todos os trabalhos do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todos os objetos sagrados e das demais tarefas necessárias à manutenção da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermentos, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Também deveriam estar preparados para render graças e louvores a Yahvé, o Senhor, todas as manhãs ao raiar do dia e em todas as tardes ao pôr do sol, e oferecer continuamente diante do Senhor todos os holocaustos que eram queimados no sábado, nas festas de lua nova e nas festas com datas fixas. Deviam servir regularmente diante de Yahvé conforme as normas e as escalas determinadas para os turnos de serviço dos diversos grupos de trabalho.
Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela administração da tenda do encontro, o santuário, e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, bem como por toda a obra e serviço religioso realizado na casa de Yahvé, o Senhor.